Bom dia, meus amados irmãos. Com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos. Gostaria de agradecer aqueles que estão assistindo porque gostam, aqueles que dão o seu joinha, que se inscreve. Gostaria de agradecer também os meus irmãos Testemunha de Jeová, que assiste porque não concordam, assiste para dar o seu comentário contrário. É válido, continue assistindo e dando seu comentário que não gostou, dando seu comentário contrário. Eu fico muito feliz também, pode. Aqui é livre, aqui não é igual na organização de vocês não, Testemunho de Jeová. Aqui é livre, aqui você pode discordar, aqui é democrático. Gostaria de agradecer a todos os meus irmãos, mandar um abração para todos os meus irmãos. São muitos irmãos esparramados por esse Brasilzão afora, muitos irmãos também em outros países. Gostaria de mandar um abração para todos e pedir que vocês dêem um joinha, pedir que aquele irmão que gosta do meu trabalho e que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, que é muito importante para mim. E hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Como que o corpo governante das Testemunhas de Jeová expõe as Testemunhas de Jeová ao ridículo. Eu, por exemplo, eu fui testemunha de Jeová do ano de 1971 até o ano de 2004. Eu presenciei tantas situações ridículas das Testemunhas de Jeová, mas a gente está no meio ali, né? A gente está participando. A gente acaba, naquele momento a gente não percebe. Quando a gente sai, que a gente vai raciocinar, é que a gente vai ver quanto que a gente foi ridículo naquilo ali, né? Como que eu fui participar de um hospício daquilo, meu Deus do céu? Hoje eu fico imaginando. Olha, eu presenciei uma situação ali, né? Ali na cidade onde eu moro, aqui na cidade onde eu moro, ali tem uma família, aqui na cidade onde eu moro, tem uma família tradicional de Testemunha de Jeová. O patriarca da casa é superintendente, da cidade, e ele tem 2 filhos e um genro que são anciãos, sendo que o genro é ex-betelita. E esse patriarca, ele trabalhava muito, não sei se ainda continua assim, mas ele trabalhava muito como pioneiro regular. E eu atuava às vezes eu atuava como pioneiro auxiliar, e eu acompanhava ele na pregação, fazendo revisitas, dirigindo estudos bíblicos. Então eu andava muito com ele. E eu me lembro que lá por volta do ano 1988, 1989, por aí, eu lembro que nós dois trabalhando junto ali, e eu lembro que ele me falava muito, né? Eu lembro que ele me falava muito que naquele período nós já estávamos vivendo a grande tribulação. Que 88, 89, por ali, a gente já estava vivendo a grande tribulação. E que o Armagedon era questão de uns 2, no máximo 3 anos, o Armagedon chegava. E a gente trabalhando ali de casa em casa, né, na pregação, ele dizia que aquilo que nós estávamos fazendo, que aquela pregação de casa em casa que nós estávamos fazendo ali, aquilo já era uma pregação de julgamento, que aquilo que nós estávamos fazendo nas casas das pessoas, já era o julgamento que a Bíblia fala do julgamento, do juízo final. Ele usava muito ali aqueles textos de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34, para justificar essas asneiras que ele falava.
Ele dizia para mim que em 1914 Jesus havia voltado de forma invisível, né? E estava governando desde o céu. E que Jesus havia designado as testemunhas de Jeová, ou seja, incumbido as testemunhas de Jeová de realizar esse julgamento. E que a nossa pregação, aquela pregação que a gente estava fazendo ali, já era aquele julgamento que havia sido designado por Jesus. Então veja que ele dizia para nós, ele dizia para mim assim: quem aceitasse as boas novas do reino de Jesus, quem aceitasse as boas novas, estaria colocado à direita de Jesus. E quem não aceitasse as boas novas, estaria colocado à esquerda. Ou seja, em outras palavras, quem aceitasse as boas novas pregadas pelas testemunhas de Jeová, eram ovelhas. E quem não aceitasse as boas novas pregadas pelas testemunhas de Jeová, eram cabritos, né? Então ele dizia mais: como dentro de 2 ou 3 anos aconteceria o Armagedon, nós já estávamos fazendo a pregação de julgamento. Mas veja que ele dizia isso, não era só para mim não era só para as testemunhas de Jeová não. Ele dizia para as pessoas também nas casas, né? E ele dizia ainda, veja mais o que ele dizia aqui, ó. Vocês não estão vendo que como as pessoas da zona rural estão vindo para a cidade? As pessoas da zona rural estão vindo para a cidade, estão mudando para a cidade. Observe que a zona rural estão ficando vazias. As pessoas estão vindo para a cidade. Isto é para receber o seu julgamento, né? Ele dizia mais: as pessoas estão vindo da zona rural para a cidade. Isso aí é um arranjo de Jeová para as pessoas virem para a cidade para ser julgadas. Quando a gente batia na porta de uma pessoa ali que era mal recebido, ou que a pessoa não queria ouvir a mensagem ou tratava a gente mal, ali ele já dizia: olha aí, tá vendo? Esse aí já está julgado. Esse aí está julgado. O julgamento desse aí já foi realizado. Bom, eu nunca concordei com ele, mas eu ficava calado, porque ninguém podia contrariar essa família. Eles são os dodói da torre, porque são uma família tradicional, são ricos, porque ali sendo rico, né, para eles é tudo, né? Então, como eles são uma família de ricos, eles são os dodóis. Dodói do superintendente de circuito, são os dodói para todo mundo. Então você não pode contrariar essas pessoas. Inclusive, a minha saída de lá foi justamente porque eu contrariei. Eu levei um choque, eu tive um choque com eles e foi onde provocou a minha saída. Para evitar problemas, eu deixava ele falar. Mas eu, apesar de muitas tarefas que eu realizava, porque eu era uma pessoa bem aplicada também, eu era uma pessoa bem doutrinado naquela lavagem cerebral deles, apesar de tudo, e eu tinha ali muitas tarefas, apesar de que eu não era tão doutrinado contra ele, contra muitos ali, mas eu também era doutrinado. Então eu tinha muitas tarefas. Era preparar a reunião, preparar a revista Sentinela, muitas pregações de casa em casa, muitas revisitas, muitos estudos bíblicos. Mas mesmo assim eu tirava um tempinho para ler a Bíblia. E eu conhecia muito bem aquele texto de Romanos capítulo 2, versículo 1, que diz que é indesculpável ao homem quando julga. É indesculpável ao homem quando julga, porque pratica as mesmas coisas que condena. E conhecia também o texto de Romanos capítulo 14, versículo 10, que diz que todos nós compareceremos perante a cadeira de juízo de Cristo. Eu sabia que nós não temos poder para julgar ninguém. Mas para evitar briga, né? Para evitar confusão,
Ali eu concordava com ele. Hoje, depois que eu saí, depois que a gente sai é que a gente vai raciocinar. Gente, mas quanta loucura, hein? O que o corpo governante faz com esse povo? Meu Deus do céu. Aquilo ali não é uma religião, não. Aquilo ali é um manicômio. Pelo amor de Deus. Olha, o corpo governante expõe aquele pessoal a um ridículo muito grande. Pelo amor de Deus, eu fico impressionado como que eu pude cair numa armadilha daquela. Hoje, graças a Deus, eu acordei e fico daqui de fora olhando, vendo tantas asneiras que esse povo faz, tanta besteira que esse povo faz. Ali parece até que é bonito ser ridículo. Ali, quanto mais ridículo o cara for, mais privilégios ele tem. Ali, ser ridículo é importante. O corpo governante expõe eles a um ridículo que ele chega ao cúmulo de achar que quanto mais ridículo for, melhor testemunha de Jeová ele é. Então, meus irmãos, testemunha de Jeová, deixa de ser ridículo, acorda disso aí. Foi preciso que eu tivesse um choque com essa família de poderosos para me acordar. Mas quando eu bati de frente com eles, que eu acordei, agora eu agradeço a Deus muitas vezes por eu ter acordado. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo eu acordei. E peço a Jesus que faça com que vocês acordem também.